Meus queridos irmãos, muito bom dia a todos, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Desejamos que essa manhã seja uma manhã de bênção para a sua vida. A você que está chegando, bom dia na paz do Senhor Jesus. Sejam todos mais uma vez bem-vindos e vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Bom dia, João Batista. Good morning. Meus amados, mais um domingo aqui estamos para juntos estudarmos a palavra do Senhor, palavra do nosso Deus que é viva, que é eficaz. Deus abençoe a irmã Edna, presbítero Marcelo Aderaldo, bom dia, um abraço a toda a família, irmã Luciana, nosso irmão Ronaldo, Deus abençoe, amado, irmã Fabíola, Deus abençoe, um grande abraço ao meu amigo, presbítero Odair, irmã Débora, paz do Senhor, bom dia a todos, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, paz do Senhor, irmã Vanessa, todo o departamento infantil, muito bom dia na paz do Senhor Jesus. Meu abraço também ao Luiz, nosso querido Luiz, ao Henrique, irmã Patrícia, irmã Elizabeth, e assim os irmãos vão chegando, irmã Rosilene Dutra, irmã Sandra, bom dia irmã Sandra, paz do Senhor Jesus, irmã Zuma, minha amada esposa que está me ajudando aqui também. Já dei bom dia a ela, mas nada melhor do que dizer aqui também um bom dia. Reverendo Pastor Freitas, bom dia, pastor. Paz do Senhor Jesus, pastor Alessandro Freitas, pastor Miro, irmã Malu, bom dia na paz do Senhor Jesus, Thaís e assim por diante. Deus abençoe a todos vocês. Nosso desejo é que essa manhã seja uma manhã de aprendizado, de crescimento espiritual a todos nós. Hoje nós temos um assunto muito bom, maravilhoso, não é verdade, irmão Ricardo Vieira? E tenho certeza que vai ser de edificação a toda a família. Antes de tudo, irmãos, vamos orar, né, pela nossa irmã Elaine Melo, né? O Senhor recolheu seu pai e temos que orar pedindo a graça e a misericórdia do Senhor. Nossa irmã é professora ali da Escola Bíblica Dominical ali na nossa igreja e vamos orar para que o Senhor traga consolo a toda a família. Ele já estava hospitalizado já há um tempo, já doente, e aprove o Senhor levá-lo ao descanso eterno. E meus irmãos, eu quero, antes de tudo, quero louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus pela vida dos nossos irmãos ali no Parque das Hortênsias, juntamente com o nosso presbítero Marcelo, com o nosso presbítero também, nosso irmão José Edinaldo. Quero louvar e bendizer ao Senhor, nosso irmão José Edinaldo, que é o promotor de missões, né, nosso secretário de missões, melhor dizendo, do campo de Itupeva. Nossos irmãos fizeram um trabalho maravilhoso na tarde de ontem, um trabalho entregando sopa ali, entregando máscaras, um trabalho muito bom. Então, Deus abençoe os irmãos que se mobilizaram a participar, e foi feito um trabalho muito bonito, social, evangelístico, os irmãos devidamente equipados, né, com as máscaras, com toda a prevenção. Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Irmã Janete, bom dia na paz do Senhor Jesus. Querido irmão presbítero Edivaldo, pastor Neviton, bom dia na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nosso abraço vai também ao nosso querido pastor José Honório, nosso pastor presidente. Deus abençoe o nosso pastor, sua vida, seu ministério, irmã Nilza, a Tânia. Deus abençoe
Deus abençoe mesmo, né? Se eu estou aqui, obviamente eu sou fruto desse relacionamento, já que vamos falar de família, não é verdade? E meu abraço também ao nosso superintendente, pastor Valdemar Brito. Deus abençoe, pastor, sua vida, seu ministério. Irmã Ana Maria, professora, Deus abençoe a nossa irmã. Deus abençoe a Raquel, a Márcia, o João, que já cumprimentamos aqui, o Valdeir, a Lisandra, o Miguelzinho. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Olha, uma informação muito importante, passado pelo nosso irmão Marcelo Aderaldo, nosso presbítero dirigente no Parque das Hortênsias, foi um trabalho que rendeu 3 almas para Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que isso alegra o coração dos irmãos, né? Tem alguns testemunhos lá muito interessante que os irmãos vivenciaram, mas aí eu vou deixar para o nosso secretário de missões, né? Ele vai depois, acredito, talvez numa live ou num culto aí, ele vai passar as experiências que eles viveram ali. Então, Deus abençoe mesmo aos nossos irmãos, né? Irmã Ivone, a paz do Senhor também e aos demais aí. Meus irmãos, vamos para o nosso assunto, porque o nosso assunto essa manhã ele é muito profundo, né? Um assunto falando sobre família. E por falar em família, nessa semana a nossa igreja, Assembleia de Deus, completou, né, se não me falha a memória, 108 anos. E louvamos a Deus por isso, né? Nós também, a nossa igreja também é uma grande família espiritual e ao Senhor Jesus seja dada a glória, a honra, o louvor e a adoração. 108 anos pregando, falando que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem, leva para o céu e em breve há de voltar. Lição de número 12. Hoje então a nossa lição, já chegamos, né, à penúltima lição do nosso trimestre. Lição de número 12, hoje dia 21 de junho de 2020. O tema da nossa lição, a conduta do crente em relação à família. Que assunto maravilhoso. E eu gostaria, irmãos, que por gentileza, aos irmãos que puderem aí, abrirem salas de transmissão, aos irmãos que puderem mandar uma mensagem de WhatsApp para uma outra família, para um outro amigo, para juntos nós estudarmos esse assunto que é realmente maravilhoso falar sobre família. Desde já agradeço aos pastores, aos dirigentes, presbíteros, aos irmãos que muito têm apoiado, muito têm divulgado a Escola Bíblica Dominical e também tem esse carinho de fazer essa transmissão. Deus abençoe aos irmãos, né? Abrir aí as salas de vídeo, compartilhar e assim por diante. A conduta do crente em relação à família é o tema que nós vamos estudar nessa manhã. Nosso textuário diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois numa carne. Efésios capítulo 5 e versículo 31. Estamos aí caminhando para a conclusão do nosso estudo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nossa verdade prática, ela vai dizer assim, olha, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então, olha aqui, a verdade prática ela já traz alguns parâmetros fundamentais, algumas verdades aqui, alguns pontos, alguns valores inegociáveis acerca do casamento. Primeiro, o casamento monogâmico, um ponto a ser fortemente considerável. Segundo, um casamento heterossexual indissolúvel, a instituição, ou seja, da Sagrada Família para a glória do Senhor Jesus. A importância do casamento, ela é tão relevante, ela é tão
Ela é tão grande a importância do casamento que a gente vê o escritor aos Hebreus dizendo que o casamento ele deve ser honrado, ele deve ser respeitado por todos. Então, a família, a vida a dois, debaixo da bênção, da unção do nosso Deus, essa união matrimonial com base na palavra de Deus e também nas leis vigentes do nosso país, ela deve ser honrada. E essas palavras aqui que nós vemos dentro da nossa verdade prática, ela vai na verdade na contramão de um sistema de família que esse mundo pós-moderno às vezes tenta nos ditar, né? Às vezes não, de vez em sempre, né? Sempre quer nos ditar, quer colocar um padrão de família que foge dos princípios bíblicos. Um padrão de família que na verdade foge daquilo que Deus realmente propôs para a sua igreja, para todos aqueles que reverenciam e amam a sua palavra. A nossa leitura bíblica está em Efésios capítulo 5, versículos 21 ao 33 e depois o capítulo 6, versículos 1 ao 4, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6 e o versículo 1 ao 4, a palavra do Senhor diz assim: vós filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, apenas uma correçãozinha aqui. Eu falei 108 anos, né? O aniversário da Assembleia de Deus, mas na verdade é 109 anos, viu? A minha amada esposa, né, fez aqui um apontamento valioso para mim. Isso é muito importante. Meus irmãos, os irmãos por certo observaram esses dois textos que nós temos aqui, tanto de Efésios, o capítulo 5, quanto Efésios 6, do 1 ao 4, são de valores assim inestimáveis para a família, para o lar cristão, para a esposa, para o esposo, para os filhos e também para a sociedade. A sociedade, ela necessita, a sociedade precisa saber
quais são os valores cristãos, quais são os padrões bíblicos acerca da família. Tá? Se nós entendemos bem e refletirmos, a sociedade ela só existe, irmãos, porque antes de existir sociedade, o nosso Deus criou e formou a família. Na verdade, a família, como já é muito dito, como é muito lembrado às vezes nas cerimônias matrimoniais, a família ela é a base da sociedade. Então, quando se tem uma família quebrada, você vai ter uma sociedade destruída. Quando se tem uma família bagunçada, você tem uma sociedade desorganizada. Quando você tem uma família, doente, você vai ter uma sociedade também doente. Agora, quando você tem uma família sadia, você vai ter uma sociedade melhor. Quando se tem harmonia dentro do lar, dentro da família, todo esse reflexo, ele é transferido também para a sociedade. Ele vai ser manifesto na igreja, na comunidade de um modo geral. Então, por exemplo, o pai, a mãe, os filhos que vivem harmoniosamente dentro da sua casa, dentro do seu lar, todo esse reflexo ele é demonstrado. Como também o oposto. Às vezes, um casamento, um lar onde somente se tem brigas, se tem discussões, onde pais não respeitam filhos, nem filhos respeitam pais e cônjuges não se respeitam um ao outro, todo esse reflexo também reflete na sociedade. Aí você vai ter, por exemplo, o professor na escola, ele vai se deparar com alunos com péssimos comportamentos, alunos que não respeitam os professores, a direção da escola, funcionários que não respeitam os seus patrões, não respeitam as normas, as condutas estabelecidas pelas empresas e assim por diante. Aí nós vamos ter o que? Uma sociedade problemática. A maior parte, irmãos, dos problemas que a nossa sociedade ela está vivendo hoje, eles começaram dentro das famílias. Filhos que se perderam no mundo das drogas, da prostituição, da criminalidade, feito aí estudos, análises, você vai observar que as coisas elas começam erradas e elas começam dentro do lar. Mas aqui nós temos hoje uma palavra, à luz da palavra de Deus, um ensinamento à luz da palavra de Deus, que vai justamente trazer para nós aqui bases, reflexão acerca da família, acerca do casamento. E é muito importante nós sabermos interpretar toda essa passagem bíblica, todo esse contexto. Quando nós entendemos, irmãos, toda essa passagem bíblica, ela passa a se tornar muito mais significativo, o ensinamento ele ganha muito mais sentido. É por isso que nós temos a escola bíblica dominical. Por isso que é importante, assim que passar essa pandemia, e em nome de Jesus ela vai acabar logo, assim nós cremos, assim estamos orando, fazendo o nosso papel, tanto como indivíduos, como famílias, não é verdade? Ficando em casa, dentro das devidas proporções. A gente sabe que alguns precisam sair para trabalhar, outros conseguem trabalhar a partir de casa, como no meu caso, no caso da minha esposa, a gente trabalha online, mas existe aqueles que realmente precisam sair para trabalhar, precisa ir até a empresa, até o local, mas quando nós fazemos tudo isso com sabedoria, com as devidas precauções, nós também estamos dando a nossa parcela, a nossa contribuição à sociedade, o nosso dever. E eu desejo que cada um dos irmãos tenham essa consciência para que essa pandemia ela passe logo em nome de Jesus e a gente volte a estar na escola bíblica dominical presencial e vamos assim dando continuidade ao nosso crescimento e aprendizado contínuo da palavra de Deus. Meus irmãos, trazendo uma visão panorâmica da carta aos Efésios, os irmãos observaram que ela é uma carta, irmãos, assim, que ela traz muita questão da unidade. Ela traz muito essa questão do como a unidade entre nós e Cristo, nós
sendo nós um corpo e Cristo sendo cabeça. Vai depois também falar sobre a igreja de Cristo, onde, né, a igreja é um corpo e Cristo é o cabeça. Os 2 primeiros capítulos, né, você vê uma questão doutrinária, uma questão teórica. Depois, capítulos 3 e 4, você vê uma questão ou questões práticas. E agora, 5 e 6, irmãos, são questões familiares. Os irmãos, observa bem que os primeiros capítulos ele vai trazer algo referente à salvação, referente à nossa vida com Deus, o perdão dos nossos pecados, o como o Senhor Jesus nos aceitou. Depois ele vai falar sobre gentios e judeus formando um só povo. E agora ele vai falar sobre a família. Então, a unidade ela é muito presente na carta de Paulo aos Efésios, né? É muito bonito você ter essa visão panorâmica da carta e você ver como Paulo ele vai pontuando as questões acerca da unidade, né? Nós para com Deus, gentios e judeus, um só povo. E ele vai mostrando todas as barreiras que são caídas, todas as barreiras que vão sendo derribadas, né? A nossa separação entre nós e Deus, a separação entre judeus e gentios, e aqui também, claro, mostrando, ensinando, né, a viver em unidade e a viver de forma harmoniosa para que barreira nenhuma seja levantada entre o marido e a mulher, entre pais e filhos e assim por diante. Então, a carta aos Efésios é uma carta que traz muita questão da unidade. E o versículo 21, irmãos, muito interessante quando Paulo vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vamos parar a entender aqui que tipo de sujeição é essa, que primeiramente ele fala sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Como nós bem sabemos, família é a principal instituição planejada por Deus. Então, sendo ela uma instituição planejada por Deus, a gente sabe que o relacionamento ele é um projeto divino, né? A família é um projeto divino, o matrimônio monogâmico, né? Indissolúvel, heterossexual, tudo como nós já vimos aqui na nossa verdade prática, tudo isso faz parte de um projeto divino. E todo projeto, todo plano, todo propósito de Deus visa o que? Visa o nosso bem, né? Deus instituiu a família. Por que Deus instituiu a família? Porque o homem sozinho, né, isso não é bom para ele. A solidão, né, Deus não fez o homem para viver em solidão. Deus fez o homem para viver em sociedade e a primeira união que o homem passa a ter, obviamente, é ele e o seu Criador, mas humanamente falando, é a família, é o casamento, né, é a vida a dois. E essa sujeição, sujeitando-vos uns aos outros no Senhor. Irmãos, é interessante isso aqui, essa sujeição, no sentido de sujeitar um ao outro. Paulo aqui, antes dele começar a trazer as recomendações à mulher, ao homem, aos filhos, essa sujeição, ela nos traz a seguinte ideia de que há recomendações para ambos, tanto o marido quanto a mulher, né? Ou então, melhor dizendo, há recomendações aqui aos três, à esposa, ao marido e aos filhos. Então essa sujeição, sujeitar-vos uns aos outros no temor do Senhor, quer dizer que nós temos, cada um, diante de Deus nós somos iguais, mas cada um de nós temos o nosso papel. A mulher tem o seu papel, o marido tem o seu papel e o filho tem o seu papel. Então, quando nós sujeitamos isso no temor de Deus, nós vamos compreender e entender que cada um de nós temos um papel a ser cumprido, temos
temos aqui ensinamentos bíblicos que devemos levar à nossa prática. Então essa sujeição de sujeitar um ao outro no temor do Senhor traz também a ideia de respeito, respeitar um ao outro, de reconhecer, olha, o papel um do outro no temor do Senhor. Quando a mulher reconhece o marido como cabeça, como líder, como o marido ama a mulher de forma profunda como Cristo amou a igreja, e quando os filhos obedecem aos pais no temor do Senhor, sabendo que esse é o primeiro mandamento com promessa. Então essa sujeição, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor, é muito importante você entender que aqui, é como se colocasse todos no mesmo nível, mas dizendo o seguinte, olha, cada um de vocês tem um papel fundamental. Cada um de vocês tem deveres, tem regras, há um parâmetro bíblico para cada um de vocês. E é importante que haja uma sujeição no temor do Senhor. E interessante, irmãos, nós analisarmos bem, a palavra do Senhor, ela vai na contramão, por exemplo, de qualquer ato, de qualquer situação que venha minimizar a mulher. A palavra do Senhor, ela vem na contramão de qualquer ato, de qualquer conduta que venha menosprezar a mulher, que venha tratar a mulher de forma inferior. Às vezes as pessoas elas não entendem, às vezes elas trazem uma interpretação isolada de certos versículos da Bíblia, e isso causa um problema muito sério. Mas se os irmãos observar bem, de Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor, no que tange a mulher, os ensinos do nosso Deus, depois tanto pelos apóstolos, pelos profetas, tanto do Antigo Testamento como os apóstolos do Novo Testamento, e aqui no caso Paulo, à luz da palavra de Deus, irmãos, Deus não criou a mulher como um ser inferior. Isso é muito interessante. É muito importante nós falarmos isso. Quando as pessoas, às vezes, elas não entendem como a Bíblia trata a mulher, o como a Bíblia trata o homem, o como a Bíblia trata os filhos, às vezes as pessoas começam a interpretar de forma errônea. A gente observa, por exemplo, na nossa sociedade, há muitas pessoas que falam que a palavra de Deus, por exemplo, tem pessoas que, aliás, eu nem vou usar o termo palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é pura, ela é viva, ela é eficaz, mas há muitas pessoas que hoje em dia dizem assim, olha, a Bíblia ela é machista, olha, a Bíblia ela favorece ao homem. Irmãos, isso é discurso de quem não conhece a palavra de Deus. Isso é discurso de quem sequer tem um conhecimento histórico. Porque se você analisa o contexto histórico e analisa o que Paulo está dizendo, irmãos, a situação é muito diferente. A situação é extremamente diferente. Ao contrário, a palavra de Deus, ela valoriza, ela coloca a mulher no seu devido lugar, o homem no seu devido lugar e os filhos no seu devido lugar. E não há espaço para minimizar um ao outro, para menosprezar um ao outro. Não há espaço para isso. Não há espaço para isso na palavra de Deus. Tá? Essa sujeição que nós vimos aqui, a sujeição mútua, trata-se de um princípio harmonioso. Olha só, irmãos, primeiro, Paulo ele trata da harmonia. A questão da harmonia, de viver harmoniosamente. Ambos, conforme a palavra de Deus, tem obrigações e, acima de tudo, viver no temor do Senhor. Então, quando ele fala sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, é uma sujeição mútua, trata-se de um princípio
harmonioso. Primeiro ele trata da questão da harmonia. Talvez alguém até tenha pensado, olha, mas esse versículo ele está deslocado. Não, não está não. Ele está dentro do contexto mesmo. Foi muito bem colocado pelo querido pastor Douglas Batista, né, que é o comentarista da nossa lição, né? Pastor Douglas Batista, ele foi muito feliz ao colocar esse versículo, incluir esse versículo também no contexto, porque primeiro trata de uma questão da harmonia, e isso é indispensável. Meus irmãos, olha só, quando Paulo começa a dizer aqui para as mulheres, né, sujeitar os maridos, as mulheres, cada mulher sujeitar o seu próprio marido, o marido amar as mulheres, a cada marido, né, obviamente, né, cada um amar a sua própria mulher, os filhos obedecer aos seus pais. Nós vamos analisar bem que dentro do contexto histórico, irmãos, o mundo estava passando por uma situação totalmente caótica, já no tempo do apóstolo Paulo. A situação, ela já estava sendo assim, a família, o relacionamento, ele já estava já assim num estado já degradante. Olha, vamos entender primeiro o contexto histórico de como era tratada as mulheres, como era o casamento dentro das principais culturas predominantes da época, e vamos entrar dentro do texto bíblico para os irmãos entenderem o que é que Paulo estava falando e o quanto Paulo valoriza o homem, a mulher e os filhos. Irmãos, primeiro, nós estamos tratando, né, falar aqui da palavra de Deus, primeiramente nós estamos tratando de uma cultura que é a cultura judaica, né? Irmãos, dentro da cultura judaica havia sim um comportamento, olha, muito complicado acerca da mulher, muito complicado. O judeu, para os irmãos terem ideia, ele tinha um baixo conceito acerca da mulher, né? Isso eu não estou dizendo aquele cristão, aquele que já obedecia a palavra de Deus, tá? Não me refiro a esse, mas dentro da cultura em si, aqueles que realmente não viviam conforme as Sagradas Escrituras, irmãos, o conceito acerca da mulher era muito baixo, muito baixo. Para os irmãos terem ideia, o judeu pela manhã, ele agradecia a Deus, primeiro, por ele não ter nascido pagão, por ele não ter nascido escravo e por ele não ter nascido mulher. Então, assim, era extremamente humilhante esse conceito. Esse conceito ele vai na contramão das Sagradas Escrituras, completamente, tá? As mulheres elas eram propriedades dos seus pais, e a gente vê muito bem isso. Em outras culturas você vai ver também, né? O pai praticamente negociando as filhas, né, com dotes, e também depois elas eram propriedades dos seus maridos, né? Mas é bom você entender que não é nesse sentido caloroso da cultura ocidental nossa, né, do marido falar para a mulher assim, olha, você é minha, né, nesse sentido todo amoroso, era muito diferente disso, tá? Então, assim, os irmãos já observam que a cultura judaica, a mulher era uma situação triste. E muito interessante observar que Jesus ele vai na contramão dessa cultura. Por isso, irmãos, a gente não pode dizer que toda cultura vem de Deus. Irmãos, cultura ela é uma coisa humana. Sendo uma coisa humana, sendo algo humano, algo que nasce ali no meio das pessoas, o diabo ele pode interferir como de fato interferia e ainda interfere até hoje, tá? A cultura do reino de Deus aí já é uma outra coisa. Um outro ponto também, irmãos, assim, dentro das culturas também, se você acha que a cultura judaica era ruim, a cultura grega ela conseguiria ser pior ainda, tá? Na cultura grega, olha só, o pior também acontecia, tá? O pior também acontecia. Na cultura grega, só para os irmãos terem uma ideia,
A cultura grega, irmãos, eles valorizavam a prostituição. A prostituição, olha que horror, na cultura grega, a prostituição fazia parte do cotidiano. Para os irmãos terem ideia, Demóstenes, ele dizia o seguinte, olha o conceito, meu Deus, olha o conceito baixo que a cultura grega tinha. Eles diziam o seguinte: temos as prostitutas para o prazer, as concubinas para o sexo e as mulheres para os filhos legítimos. Ô irmão, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A cultura grega era totalmente voltada para o sexo ilícito, para a prostituição, para a lascívia. Então a prostituição ela fazia parte. Para os irmãos terem ideia, né, a prostituição dentro da cultura grega ela era tão assim impregnada que os homens deixavam suas mulheres em casa com seus filhos, tal, cuidando, e saía à busca do prazer. Ao invés de buscar o prazer dentro do matrimônio, dentro da vida a dois, eles saíam à busca do prazer e tinham as prostitutas para o prazer, as concubinas ao sexo e as mulheres, as esposas, para ter os seus filhos legítimos. Só Deus para ter misericórdia. Então os irmãos percebem a importância do que Paulo está dizendo. E a cultura romana? A cultura romana, irmãos, ela conseguia piorar mais ainda a situação. Tá? O preconceito ele era também presente na cultura romana. A vida familiar na cultura romana, irmãos, estava à beira do colapso. Não era só na cultura judaica nem na grega, mas na romana também. Os irmãos, por certo, já ouviram falar em Sêneca, né? Sêneca, ele dizia o seguinte, que as mulheres na época dele, olha só, casavam-se para divorciar e se divorciavam para casar-se. Vou repetir. As mulheres se casam, né, para divorciar e se divorciam para casar. Irmãos, é um total absurdo. Quer dizer, o casamento aqui ele passava a ser um jogo. Ele não tinha um comprometimento. Ele não tinha votos de fidelidade. Então, ou seja, você casar para divorciar e divorciar para casar, quer dizer, você está usando o matrimônio apenas como um jogo. Então, era totalmente absurdo. Tá? Os poetas da época, irmãos, do mundo romano, eles falavam coisas assim extremamente absurdas. Tá? Havia um poeta romano por nome Marcial, ele dizia que uma mulher, ela teve 10 maridos. Mas olha, como se não bastasse, o absurdo era tão grande. Havia um poeta por nome Júnio Juvenal, que ele falava que havia uma mulher que ela havia tido 8 maridos em 5 anos. Os irmãos estão entendendo o poder, o teor, a importância do ensinamento que Paulo traz acerca da família, né? Acerca do marido amar a mulher respeitar o marido, a mulher honrar o marido amar a mulher, os filhos respeitarem e obedecerem pais e mães. Tá? Havia um outro poeta também por nome Jerônimo, dentro da cultura grega. Ele dizia, irmãos, que em Roma vivia uma mulher já casada com o seu 23º marido. Irmãos, é o ápice da promiscuidade. Então, quando Paulo vai tratar acerca do casamento aos irmãos ali em Éfeso, Paulo escreve num momento, irmãos, assim, onde o casamento estava à mercê de um grande colapso. Então, quando Paulo começa dizendo, vós mulheres, sujeitai os vossos maridos como ao Senhor, né? Muito importante a gente entender que essa sujeição, quando Paulo está dizendo isso, Paulo está dizendo que o marido ele é o cabeça, conforme o tópico 1 da lição, né? A conduta do crente como marido, o marido como líder da família, né?
esse líder, na verdade, esse cabeça, como a Bíblia vai dizendo aqui, irmãos, é a questão da mulher reconhecer o papel de liderança do marido. E muito bom você também entender que esse papel de liderança, né, o homem também ele tem o papel como um sacerdote do lar, como um pastor da família. Então, olha só, já que Deus colocou o homem como cabeça da mulher, como o líder, como o responsável, né, como um dos responsáveis e o cabeça no caso, o líder no casamento, o líder na família, as responsabilidades elas são muito grandes. E bom entender o seguinte, né? Bom entender o seguinte, que Deus um dia ele vai pedir conta da responsabilidade de cada marido, de cada mulher e de cada filho. Deus um dia, nós um dia vamos estar diante de Deus, não é verdade? E obviamente que possamos estar um dia diante dele para ele nos dar a recompensa das nossas boas obras, né? E não estar ali diante do julgamento final, mas sim diante do tribunal de Cristo, no sentido de receber a bênção do Senhor, de receber a recompensa pela obediência. Muito bom nós compreendermos isso, mas Deus coloca o marido como cabeça. E sendo ele o cabeça, olha só, não só pesa a responsabilidade ao marido como o provedor, como aquele que traz o sustento, né? Aquele que tem que ser a coluna, aquele que tem que ser o referencial, mas o marido também ele tem que trazer o sustento espiritual para a família. O marido ele tem que ser um homem de Deus, o marido tem que ser justamente aquele homem de Deus com uma palavra de Deus, né? Com um conselho da parte de Deus. Assim como Deus é ordeiro, todo homem que se preza, já que Deus nos colocou como líderes, já que Deus nos colocou como cabeça, isso quer dizer, irmãos, olha só, uma empresa sem líder é uma bagunça. Uma nação sem líder, irmãos, é uma bagunça. E uma casa sem líder, irmãos, passa também a ser uma bagunça. Cada um vai fazer o que quer, né? Cada um vai achar. Olha só, os dias que Israel esteve sem líder, a Bíblia diz que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. A cada um fazia o que bem queria. E aí você vê um estado de empobrecimento. Aonde não tem regra, irmãos, aonde não tem parâmetro, aonde não tem alguém norteando, pode ter certeza, a anarquia é instaurada. Aonde não tem regra, irmãos, cada um vai fazer o que bem quer. E o nosso Deus, ele é um Deus ordeiro. Como o nosso irmão presbítero Edivaldo está dizendo aqui, olha, a família é uma instituição peculiar de Deus. Sendo uma instituição peculiar de Deus, o que acontece? Nessa instituição, Deus a estabelece com ordem. Deus a estabelece com padrão. E olha só, o movimento feminista, né? Ele vem com um viés neomarxista, né? Que considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Mas ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras o modelo cristão está fundamentado no amor e no respeito mútuo. Irmãos, olha só, os irmãos observaram o absurdo que era o casamento e o pensamento que a cultura judaica tinha acerca da mulher, que a cultura grega tinha acerca da mulher, que a cultura romana tinha acerca da mulher. E olha o ensinamento que Paulo traz. Então, irmãos, quando Paulo ele começa justamente a trazer todo esse ensinamento, Paulo, irmãos, ele começa justamente
à luz da palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a corrigir os relacionamentos, a corrigir, a mostrar, olha, a conduta, né? A conduta, o modo de ser, o modo de viver, isso muito importante. A irmã Eli, ela está dizendo o seguinte: pastor, como deve proceder um homem cristão casado com uma pessoa não crente e vice-versa? Nós vamos depois falar sobre isso, viu, minha irmã? Minha irmã, me aguarde que já já eu falo como deve ser o procedimento, né? A palavra do Senhor, inclusive, vai nos trazer um ensino sobre isso. Paulo, ele vai falar sobre isso, como deve ser esse procedimento. Então, olha, retomando aqui o assunto, você observa e vê muito bem aqui o quão é importante o ensino. Todo esse ensino, irmãos, ele traz um parâmetro, onde a mulher reconhece a liderança do marido, onde a mulher reconhece o papel do homem. E uma coisa eu falo, irmãos, toda vez que esse papel é invertido, o problema é muito sério, tá? E essa submissão, ó, preste bem atenção no que eu vou dizer. Essa submissão não se trata de inferioridade, irmãos. Trata-se de reconhecer o papel de cada um. Quando a Bíblia fala submissão, olha, essa palavra submissão é que você está debaixo de uma missão. Tá? A gente pode também entender dessa forma. Qual é a missão dentro do casamento? Qual é a missão do homem? O homem é o cabeça, o homem é o provedor, o homem é o sacerdote, é o pastor do lar, é o pastor da família, né? Olha só, então quer dizer, o homem, Deus colocou ele como um referencial. Minha esposa colocou um comentário muito interessante, olha, as bases do marxismo, né, norteia a ideologia de partidos políticos, né, de esquerda, por isso querem tanto destruir a família tradicional que Deus a criou. E se você analisar bem, irmãos, esse contexto colocado pela minha esposa, se você analisar a fundo toda a história, infelizmente, ela vem em cima disso mesmo, tá? Então, olha só, irmãos, toda essa questão, né, de reconhecer a missão, reconhecer o seu papel, não coloca ninguém inferior a ninguém. O que nós devemos fazer é reconhecer o papel. A mulher reconhecer o papel do marido como líder, o marido reconhecer o papel da mulher como a esposa amando, e os filhos reconhecendo o papel dos pais, e os pais reconhecendo o papel dos filhos. Irmãos, quando cada um entende o seu papel, respeita a sua posição, irmãos, a família vai viver de forma harmoniosa. E olha que interessante, então a mulher, ela deveria ser submissa. Então quando Paulo fala, né, para a mulher, olha só, sujeitar ao marido no Senhor, porque o marido é a cabeça, como Cristo é a cabeça, o qual ele é o corpo, de sorte que a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres estejam em tudo sujeitas aos maridos, e depois, né, ou seja, primeiro ele vai falando sujeição, sujeição, sujeição. Por que Paulo vai dizendo isso para as mulheres sujeitar aos maridos? Porque, irmãos, a responsabilidade e a carga que Deus coloca para os maridos é muito grande. É muito grande. Tá? É importante você entender também do seguinte ponto de vista. Quando a mulher reconhece o marido como líder, o marido como o chefe do lar, o marido como o provedor, como homem de Deus, né? Ela também entende, ela também tem consciência da responsabilidade e do peso que vem sobre os ombros do homem acerca do casamento, acerca da família. E essa submissão, ela não pode se dar de forma arbitrária.
Essa submissão, irmãos, ela não pode se dar de forma carregada de machismo. Não há espaço nem para o feminismo e nem para o machismo dentro da palavra de Deus. Casamento nenhum vai viver e vai sustentar dessa forma. Por que não há, irmãos, espaço para o machismo? Olha o que Deus fala, vós maridos, né? Eu falo, obviamente, Deus através do apóstolo Paulo. Vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então olha só, é um amor, trata-se de um amor, não só um amor sacrificial, mas entenda uma coisa, é um amor autossacrificial. E o que é esse amor autossacrificial? Por favor, não entenda isso como autoflagelo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas o autossacrificial é a disposição que o homem tem de ajudar, de amar e de, se possível, entregar sua vida para o bem-estar. Jesus, irmãos, olha, de forma amorosa, ele se entregou, ele se entregou à morte. Você observa isso? Jesus amorosamente. Então, a igreja de Cristo também, irmãos, olha que coisa linda. A igreja de Cristo, ela é atraída pelo seu noivo, pelo seu esposo, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade. E o próprio Senhor Jesus, ele amou a sua igreja ao ponto de se entregar. Isso é exatamente autossacrificial. Amor ágape, né? Amor sacrificial. E essa disposição. Então veja só, esse amor, irmãos, ele é um amor que ele não pode ser só em palavras. Esse amor ele tem que ser em obras. A fé sem obras, ela é morta. E o amor sem atitude, ele passa a ser um mero discurso. E Deus não coloca o homem como cabeça para simplesmente ter só um mero discurso diante das pessoas, da sociedade, dizer eu amo a minha mulher. A sua mulher, ela tem que ver isso na prática, no dia a dia. O homem, quando o homem ama a mulher, irmãos, ele reconhece o carinho, o afeto, o amor. Quando a mulher realmente o reconhece como líder, como chefe, como provedor, como pastor da família, como pastor do lar. Quando há justamente esse reconhecimento, aí realmente o homem, ele vai amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Olha, de que forma você ama a sua esposa? Será que é justamente a forma como Cristo ama a igreja? Se você é daquele que só quer tratar a sua esposa na base da gritaria, Jesus, ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A autoridade, irmãos, ela não se dá pela gritaria. A gritaria, ela vai trazer um outro contexto, o autoritarismo. A autoridade é algo que você traz em si. A sua postura, o seu comportamento, as suas palavras. A autoridade é uma coisa, o autoritarismo é outra. A gritaria, há uma só recomendação em relação à gritaria. Paulo vai dizer, deixai toda a gritaria. Toda a gritaria tem que ser tirada do meio de vós. Então, irmãos, não é uma liderança no base do grito. Isso pode ser... Isso são péssimos exemplos lá de fora. Lá de fora. Então, olha, o marido ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, olha, esse amor implica em sacrifício. Cristo amou e se entregou. Isso trata-se de um amor altruísta, incondicional.
né? E a igreja, olha, ela é atraída por Cristo por meio do amor e não por ameaça ou imposições autoritárias. Então, olha só, é um amor onde cada um reconhece. E assim como Paulo fala, mulheres, sujeitai aos vossos maridos, sujeitai aos vossos maridos. Paulo também vai dizer, marido, amai vossas mulheres, amai vossas mulheres, amai vossas mulheres. Então, ou seja, é um amor sacrificial. É um amor que, às vezes, numa situação de emergência, às vezes eu abro mão, às vezes, de um próprio benefício para que ela seja beneficiada, para que ela seja ajudada. E essa questão também da sujeição, essa questão do amor, tudo aqui, não vai tirar, né? Não vai tirar o papel da mulher da sociedade, né? Quando a mulher reconhece o seu marido como líder e como o marido ama a mulher, à luz da palavra de Deus, cada um pode exercer o seu papel na sociedade, irmãos, de forma harmoniosa. Nós estamos vivendo numa sociedade, olha só, o mundo hoje, irmãos, o mundo hoje ele tem muito mais mulheres do que homens. Os irmãos têm uma ideia, numa probabilidade assim, isso que eu estou falando é uma estatística, é um estudo, tá? A probabilidade do homem morrer em relação à mulher é 4 vezes mais. Os homens, olha só, a atitude dos homens, certos riscos que o homem às vezes se enfrenta, coloca ele às vezes a uma exposição à morte 4 vezes mais. Os irmãos analisarem bem, olha, morte de trânsito, por exemplo, né? É um índice maior, né? Drogas, a violência, né? Então, assim, tudo isso coloca. Mas também importante você entender que o número de mulheres no mundo hoje também é maior. E esse reflexo de você ter mais mulheres do que homens, você vai ver que elas vão estar presentes nos principais patamares da sociedade, né? Nós tivemos e nós temos vários exemplos no Brasil de mulheres, né? Mulheres de negócios. No mundo você tem mulheres que são referências assim no que tange ao mundo governamental, às questões sociais, políticas. Então, olha só, nada disso aqui, irmãos, vai anular a liberdade que a mulher tem dela correr atrás dos seus objetivos, correr atrás dos seus sonhos, estudar, galgar um ponto elevado na sociedade, galgar uma posição elevada na sua empresa, ser uma empreendedora. A Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra isso. Quando você lê, olha só, quando você lê Provérbios, irmãos, Provérbios, o capítulo 31, ele vai dar tantos parâmetros acerca da mulher. Por que você deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja? Olha, tem muitas respostas disso dentro de Provérbios capítulo 31. Primeiro, eu vou citar aqui só os pontos que Provérbios 31 diz, porque o tempo já não nos permite. Por quê? Primeiro, ela é uma mulher virtuosa, ela é valorosa, né? Ou seja, ela tem o seu valor. Ela é uma mulher de confiança, porque o coração do seu marido confia nela. Então, por isso que você tem que amá-la. Você tem que amar sua mulher porque ela é bondosa, olha. Faz o bem e não o mal. Eu estou falando isso baseado em Provérbios 31. É uma mulher, olha, providente e organizada. Busca a lã, o linho, o bom grado. Trabalha com as mãos. Olha só, uma mulher esforçada. Então você tem que amar, né? Ela é forte, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ame a sua mulher. Ela é providente e esforçada. Percebe o seu ganho, que é bom, e a sua lâmpada não se apaga à noite. Ela é generosa, abre mão aos aflitos e ainda estende as mãos ao necessitado. Ela cuida das roupas da família, a Bíblia vai dizer isso. É uma mulher, olha, cujo marido tem boa reputação, seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta, esse versículo 23. Então você tem que amar sua mulher, né? Eu tenho certeza que há muitas irmãs aqui assistindo que honram o seu marido, que reverenciam o seu marido,
que tem o seu marido como líder. E aí, amado irmão, ame a sua mulher, faça o seu papel, né? É uma mulher de caráter limpo e livre de ansiedade. Olha só, a força e dignidade são seus vestidos, versículo 25. Ela é sábia e ela é educadora, fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Meu Deus, que coisa boa. E depois, olha só, ela não tem compromisso com a preguiça. Olha, atende de bom andamento a sua casa e não come o pão da preguiça, versículo 27. Sabe aquela mãe que acorda cedo, faz o café da manhã, veste os filhos para a escola, né? Aí depois corre, às vezes sai para trabalhar, vai trabalhar, trabalha fora numa empresa, cumpre o seu papel, depois volta, tem o lar, tem a família, tem o esposo, tem a igreja. Amado, ame a sua mulher. Ame a sua mulher. Ela é temente a Deus, olha, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a que teme ao Senhor ela é louvada. Ela é frutífera e será honrada ao público. Dá-lhe fruto das suas mãos e de público louvarão as suas obras. Que coisa gloriosa, olha, tudo dentro de Provérbios capítulo 31. Então você tem que amar a sua mulher. Olhe para a sua mulher com um olhar diferente. Diga a ela uma palavra bonita, e assim você também, irmã. Fale algo bonito para o seu esposo. Fale algo que venha, trazer alegria ao coração do seu esposo. Elogie o seu esposo e assim também o marido à sua mulher. O cuidado do marido à esposa, olha só, a Bíblia diz, quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Você não se cuida, não é verdade? Você não é um homem sábio, um homem que, pela manhã, se higieniza, cuida de si mesmo, não é verdade? Cuida do físico, cuida do corpo, se veste bem, cuida da saúde. Ou seja, você não quer, obviamente, que o seu corpo adoeça. Você não quer que as pessoas vejam você como um desleixado, como uma pessoa relaxada. Assim tem que ser o seu tratamento com a sua esposa. Assim tem que ser, A mulher virtuosa, olha, será louvada, ou seja, ela será elogiada. Então, olha só, irmãos, o homem, olha só, ele não vai maltratar o seu próprio corpo. Ele não vai justamente fazer coisas para denegrir, ou seja, para prejudicar o seu corpo. Quem justamente está fazendo isso, isso é papel do ímpio. O ímpio, sim, ele vai para a bebedeira, ele vai para o alcoolismo, ele vai para as drogas, para o tabagismo, ele vai para a prostituição. Isso é papel do ímpio. O ímpio, sim, vai acabar com o seu corpo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Então, assim como você zela, por exemplo, pela sua saúde, pela sua higiene, pelo seu bem-estar, pelo seu caráter, pela sua postura, pela a sua maneira com que você se apresenta à sociedade, cuide da sua esposa. Ame a sua esposa. Amor sacrificial. Cristo se entregou, olha, isso é autossacrificial. Ele tomou a atitude. E aí eu pergunto para você, irmão, que atitude você tem tomado para que seu casamento seja melhor? Que atitude você tem tomado para que os seus filhos o vejam melhor? Que atitude você tem tomado para que a sociedade olhe e veja a sua família como exemplo, a sua família como modelo? Pense nisso, analise sobre isso. E a questão, olha só, do conceito da submissão, A submissão nós já falamos aqui, a submissão da mulher para com o marido não se trata de algo depreciativo, entenda isso, não é algo depreciativo. Tá? À luz da palavra de Deus é justamente você reverenciar, você amar e entender. Tá? E não se trata também de uma sujeição irracional, é algo inteligente, é algo que você faz de forma amorosa. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E a conduta dos filhos, irmãos, Eu sei que eu passei um pouquinho no horário aí, mas como nós estamos dentro do ambiente virtual,
Dê mais uns minutinhos só para nós concluirmos. A questão dos filhos, quando a Bíblia fala, né, que os pais devem criar os seus filhos na admoestação do Senhor. Quando ele diz aqui, olha só, vós filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Olha, obedecer aos pais no Senhor. Que tipo de obediência é essa? Obedecer os pais no Senhor. A gente sabe, bem como a nossa irmã Eli Garelha fez a pergunta aqui, no caso do marido não ser crente e vice-versa, né? Como deve ser a conduta, como deve ser o comportamento. Olha só, irmã Eli e demais irmãos que estão nos assistindo, né? Como deve ser a conduta, por exemplo, quando o marido ele é cristão e a mulher não. A Bíblia vai dizer que, no caso, esse cônjuge, ele é santificado, ou seja, esse matrimônio ele passa a se tornar santo em virtude dessa pessoa que serve a Deus. Então, por exemplo, né, a mulher não é crente, mas o irmão serve a Deus, é uma pessoa que serve ao Senhor. Então, esse casamento, essa união, ela é santa. A bênção de Deus ela é presente justamente por esse irmão. E vice-versa, no caso também a irmã serve a Deus e o marido não, tá? Agora é claro que o padrão bíblico, irmãos, né? Essa norma de conduta para o casamento, para a vida, isso deve ser seguido por todos, né? A Bíblia ela vai dizer, irmãos, olha só, falando aqui por parábola, né? O marido ele deve pagar a devida benevolência à mulher, assim como também a mulher deve pagar ao marido. Ou seja, temos obrigações a cumprir. Temos obrigações a cumprir em relação ao amor, em relação à vida sexual, à vida dois, à vida afetiva. Não é verdade? Então, ou seja, essa afetividade, né, tudo isso deve ser feito. E a Bíblia também vai dizer que a mulher, olha só, irmã, ela vai ganhar o seu marido pelo bom procedimento, pela boa conduta. Da mesma forma, o marido, a boa conduta, o testemunho. Então imagine só, por exemplo, o marido não crente, ele olha, ele observa a mulher, né, ética, decente, trabalhadora, esforçada, cuida bem dele, trata dele com amor, com carinho. Olha só, esse procedimento, Paulo vai dizendo que ela vai ganhando o marido sem palavras. O comportamento, ele vai falar muito mais alto do que qualquer palavra. O marido vai observando, dizendo, puxa vida, a minha mulher é diferente. A minha esposa é diferente. Eu me lembro, irmãos, relato de irmãos que depois, irmãos que antes de aceitarem a Jesus, eram alcoólatras, assim, de chegar em casa cambaleando. E a mulher, ao invés de deixar o marido pro lado de fora, né, como muitas iriam fazer, ela abria a porta, recebia ele, chegava, às vezes levava ele ao banheiro, dava um banho nele, e o Espírito Santo falava assim, faça isso, eu estou trabalhando, meu amor, eu te amo, mesmo você nessa condição, eu amo você. Irmãos, Deus começou a trabalhar na mente desse homem. Um outro dia esse homem chegou totalmente embriagado de novo. E ela, a mesma coisa, deu uma roupinha para ele, ajudou ele a tomar banho, preparou uma refeição para ele. E ele achando que talvez ela fosse gritar, fosse espernear. Aí até que chegou uma hora, ele parou, ele falou assim, olha, eu quero ir para essa igreja onde você vai. Eu quero saber o que acontece com você, porque os meus amigos chegam em casa, é um inferno. Olha, irmãos, olha como o comportamento faz a diferença. E quantos amigos dele de bebedeira chegavam em casa e era um inferno, esse homem, mesmo no pecado, chegava em casa, ele tinha o céu em casa. Oh, irmãos, que lição, que coisa maravilhosa. O que aconteceu, irmãos? Esse homem foi para a igreja. Esse homem teve um encontro com Jesus. Hoje, irmãos, esse homem ele é um pastor. Ele é um pastor, né? O nosso
querido pastor José Honório, ele até sabe, se ele, por certo, o pastor, ele está assistindo essa aula, ele sabe bem de quem eu estou dizendo. Ele, por certo, ele já até se lembrou disso já, porque isso foi uma experiência. Eu era criança na época, e o pastor José Honório, ele conheceu essa família, e é uma lição que a gente leva para o resto da vida, né? Da mesma forma, irmãos, nós vimos também maridos, homens que aceitaram Jesus e as mulheres não crentes. Começou a ver a mudança de comportamento. Chegou uma hora que a esposa falou assim: olha, eu quero ir para a igreja com você. Não quer dizer que eu vou ser crente, mas eu quero ir. Irmãos, a palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor é poderosa. Hoje também é um casal que serve a Deus. Então o procedimento tem que ser comportamento, atitude. A nossa atitude, ela fala mais alto. Então olha só, para nós encerrarmos aqui, quando a palavra do Senhor diz para os filhos, né, honrarem os seus pais, obedecer aos vossos pais, porque isso é justo. Ou seja, qual é o sentido de você obedecer porque isso é justo? Isso está em concordância com a palavra de Deus. Querido jovem, querido adolescente, olha, irmão, por gentileza, coloque essa parte do vídeo aqui para o seu filho. Coloque isso para o seu filho ouvir, tá? A obediência, obedecer a pai e irmão, a mães, dentro do contexto bíblico é uma questão de vida ou morte. Tá? Quer ter sucesso? Quer ser bem sucedido? Obedeça o teu pai. Obedeça a tua mãe. Por quê? Isso está em concordância com a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala isso é justo, isso está em concordância com a palavra de Deus. Isso é um valor inegociável. Quando a Bíblia fala, olha só, nos mandamentos, né? Honra teu pai e tua mãe. Isso é um mandamento, você tem que obedecer. Tem que obedecer. Olha só, para que te vá bem, quer ter sucesso, quer ter uma vida boa, obedeça, né? Seu pai e sua mãe, né? Obedeça o seu pai e sua mãe. Olha só, para que te vá bem e viva por muito tempo. Então, irmãos, o jovem rebelde, o adolescente rebelde, o filho rebelde, opa, a vida pode ser curta. A desobediência é um pecado e o salário do pecado é a morte. Irmãos, eu vou dizer algo aqui, um exemplo meu, tá? Louvo ao Senhor pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe. E se eu estou aqui nessa manhã transmitindo essa lição, primeiramente ao Senhor nosso Deus, mas obviamente antes de chegar ao casamento, antes de chegar a viver o matrimônio com a minha amada esposa, meus pais me ensinaram valores inegociáveis. Me lembro, irmãos, de atitudes que eu precisava tomar na minha juventude, ações que eu precisava tomar, decisões que eu precisei tomar. E eu glorifico a Deus porque meus pais, isso eu vou dizer, irmãos, e talvez assim, muitas pessoas talvez até possa se surpreender. Meus pais sempre tiveram o papel realmente de pai e mãe, no sentido de educar, no sentido de ensinar. Mas no que tange ao diálogo, meu pai sempre foi um grande amigo. Sempre foi e até hoje, eu e ele nós desfrutamos de um bom diálogo. Temos diferenças? Sim. Somos seres humanos diferentes. Temos sim qualidades diferentes. Somos de gerações diferentes, mas isso não impede de você e seu filho e sua filha ter um bom diálogo. Eu me lembro, na minha juventude, eu precisei tomar algumas atitudes muito sérias, muito decisivas. Irmãos, e o conselho que amorosamente meu pai e minha mãe me deu foram decisivos. Eu estou falando isso para você jovem, adolescente, mas também para você pai. Não deixe no momento de uma situação que seu filho
vai tomar. Às vezes, irmãos, um conselho é um livramento da parte de Deus que você está dando para o seu filho, que ele vai agradecer você para o resto da vida. Para o resto da vida. E olha, irmãos, eu digo isso com muita alegria. Eu louvo ao Senhor. Meus pais, eles me deram conselhos, graças a Deus eu nunca saí da igreja, nunca me desviei. Sempre fui alguém pautado pelo temor do Senhor. Mas assim, nos momentos decisivos da minha vida, que eu procurei meu pai, que eu procurei minha mãe, os dois estavam com o coração aberto. Oh, glória a Jesus! Pai, mãe, abra seu coração. Ajude seu filho. Ajude o seu filho em nome de Jesus. E eles me deram, irmãos, conselhos que assim, olha, foi questão de meses a minha vida, ela deu saltos assim, olha. E eu, glória a Jesus, eu continuo crescendo até hoje. Ao Senhor seja a glória. Honra teu pai e tua mãe. Você vai viver bem. E você vai colher frutos maravilhosos. Pode ter certeza disso. E quando ele diz, vós pais, não provoque a ira aos vossos filhos, mas criai na doutrina e na admoestação do Senhor. Querido pai, querida mãe, não exponha seu filho ao ridículo. Em nome de Jesus. A gente sabe que tem situações às vezes, né? Quando eles são novinhos, são pequenininhos, às vezes acontece alguma coisa na frente dos outros que às vezes se faz necessário você chamar a atenção. Mas depois de maiorzinho, viu? O diálogo vai ganhando mais significado. Não exponha seu filho. Não, às vezes você tem que dar uma correção um pouco mais dura, falar um pouco mais de firmeza. Oh, amado, o teu lar é o lugar ideal para isso. Você não precisa provar para o mundo que você tem autoridade. A pessoa, irmãos, quando ela tem a necessidade de provar algo, é que na verdade ela não tem. Então não há necessidade de você provar para os outros que você é o chefe da sua casa e aí você vai chamar a atenção do seu filho na frente dos outros. Quando é uma criança pequenininha, como eu já disse aqui, às vezes, né, numa situação ali, naquele momento se faz necessário. Mas olha, depois disso, à medida com que vai crescendo, à medida com que ele vai ganhando, né, cada vez mais, o seu caráter vai sendo formado, irmão. Se você chega em casa, se você conversa com amor e carinho, aquilo você vai ganhar teu filho. Então que Deus abençoe a cada um dos irmãos, Deus abençoe a cada família, Deus abençoe a cada lar. Irmãos, sejamos exemplo para essa sociedade. Senhor Jesus venha proteger você, pai, mãe, filhos. Deus, ele tem crescimento para todos nós, desde que nós vivamos de acordo com a palavra dele. Pai, faça seu papel. Mãe, faça seu papel. Dentro do conceito bíblico aqui, ninguém é inferior. Cada um tem seu papel. Filho, faça seu papel. E a bênção do Senhor vai se estender sobre cada lar, sobre cada família. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado pelos irmãos, as mensagens aqui, elas só me fazem seguir em frente. Deus abençoe mesmo. Eu sei que eu avancei um pouquinho no horário, mas olha, você ainda está em casa, né? E depois, obviamente, vem também as aulas do departamento infantil, dos nossos adolescentes também, que vai ser postado. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Pastor José Honório, muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade. Pastor Valdemar, nosso superintendente. Queridos irmãos, demais pastores. Deus abençoe pastor Freitas, pastor Miro, pastor Nerviton, pastor Osvaldo também. Deus abençoe nossos queridos pastor Benedito. Deus abençoe presbítero Nelson, presbítero Marcelo Aderaldo, presbítero Odair, presbítero Jorge. Amados, Deus abençoe a vida de vocês, queridos professores. Quero também louvar o Senhor, né, pelo o nosso irmão, o pai do pastor Davi também está na sala de vídeo. E ele mandou um forte abraço. Deus abençoe pastor Davi, o seu papai também. Irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Irmã Patrícia Souza, irmã Neuza Silva, muito obrigado, irmãos. Em nome de Jesus, viu?
Eu tenho certeza que essa aula ela foi uma bênção, não é porque o pastor Alessandro está aqui, mas porque é a palavra de Deus. Olha, esse é um conteúdo que você, na hora que terminar aqui, esse conteúdo ele vai para o YouTube, porque tem irmãos que não conseguem assistir via Facebook, mas manda o link, irmãos. Manda o link às famílias, o diabo. Sabe por que o diabo quer acabar com as famílias, irmãos? Porque o diabo não tem família. O diabo não tem família, e o fato dele não ter família, ele quer acabar com a sua. Mas está repreendido em nome de Jesus. A tua família, olha, ela vai ser coluna, ela vai ser exemplo, ela vai ser uma bênção para essa sociedade que tenta inverter os valores da família. Então nós vamos orar neste momento, pedindo a bênção do Senhor. Amado Deus e bendito Pai Celestial, quero te louvar, quero te bendizer. Senhor, eu quero agradecer a Ti pela vida da minha esposa, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Minha esposa tem sido bênção para a minha vida. Eu quero te agradecer também pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, pela vida dos meus irmãos. Quero te agradecer pela vida dos teus servos, Senhor. Nossos queridos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, membros, pela vida das nossas irmãs. Senhor, eu quero te louvar que em meio a uma sociedade tão corrompida, nós temos famílias que são verdadeiros exemplos. E eu te peço, Senhor, que toda arma preparada para derrotar, para derrubar qualquer casamento, que caia por terra para a glória do teu nome. Senhor, que toda rebeldia, Senhor, que tiver nos lares, caia por terra para a glória do teu nome. Dê sabedoria a cada pai, dê sabedoria a cada mãe, dê sabedoria a cada filho. Mostre para cada filho, Senhor, que para viver a promessa é preciso obedecer. Para viver o bem do Senhor nessa terra é preciso obedecer. Estenda as suas mãos e abençoe, nos dê um domingo de paz e de alegria. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja presente em cada coração. Meus irmãos, eu peço aos irmãos domingo que vem ao fechamento desse nosso trimestre. E olha, eu quero muito que você esteja aqui comigo, porque a experiência de atravessar um trimestre, dando aula online, irmãos, isso entrou para a história da minha vida e você faz parte disso, viu? E também domingo que vem nós vamos estar falando sobre o procedimento que vai ter no próximo trimestre, tá? Então não saia daí não. Irmã Sandra, pastor Neviton, Luiz Gonzaga, Deus abençoe. Irmãos, um beijo no coração, Deus abençoe vocês. Vocês são um exemplo para a sociedade, para a família. Deus abençoe nossos jovens, nossos adolescentes, as nossas crianças. Papai e mamãe, olha, assim que encerrar essa aula aqui, o nosso departamento infantil, irmã Valéria, Deus abençoe, irmã Vanessa, elas já vão estar fazendo o upload das aulas para as nossas crianças. A nossa irmã Deru, Fabinho também, por certo, já prepararam alguma coisa para os nossos adolescentes. E olha, a escola dominical, ela tem um espaço para toda a família. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até logo mais, às 19 horas, no nosso culto online. Um bom domingo a você e a sua família. Deus te abençoe no precioso nome de Jesus.